Fala galera, tudo bem com vocês? Acabei a parte de tangente, acabei a parte um pouco mais teórica. Agora eu vou focar praticamente só em exercícios que caem em vestibular, envolvendo seno, cosseno e tangente, certo? Esse primeiro aqui caiu no Enem ano passado. Se não me engano estava lá PPL, não sei o que significa isso, tá? Mas caiu no Enem ano passado, 2019. Beleza? A gente vai ler e vai tentar fazer esse exercício aqui. Vamos lá. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno é WT mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes tais como W é a frequência W, é igual a 2π sobre T, em que T é o período. Só para vocês terem noção, gente, período é o seguinte. Pega uma função normal. F de x igual a seno de x. Como a gente fez em sala, se você tem seno de x, cosseno de x, o período vai ser o quê? 2π, certo? Por quê? O número que multiplica x, que no caso é 1. Aí você pensa, então 2π dividido por 1, 2π, certo? E se você tiver f de x igual a seno de 2x? Lembra? Divide por 2, eu falei para vocês isso. Então você pega 2π, divide por 2, o período vai ser π. E se aqui for x sobre 2, ao contrário, você multiplica por 2 e assim por diante. Esse é o período que ele está falando, tá? Que a gente já viu em sala de aula. A é a amplitude. A amplitude, eu falei para vocês que, por exemplo, usando a mesma função, seno de x. Amplitude, você sempre pensa no eixo y. A é 1 e menos 1. A amplitude, ela vai da onde? Da origem até o 1, da origem até o menos 1. Então, o tamanho da amplitude você sempre conta da origem até 1, que vai ser 1, certo? Ou do 0 a menos 1, continua sendo 1 porque a distância é 1, beleza? E é o número que você está multiplicando o seno. Como aqui é só seno, então é 1 vezes seno, então continua de 1 a menos 1. E se você colocar 2 seno de x? Então você multiplica tudo, 1 vezes 2, 2, menos 1 vezes 2, menos 2, certo? Então você dobrou a sua amplitude porque você multiplicou por 2. Se você multiplicar por meio, você vai fazer cair pela metade. Então 0,5 menos 0,5, que vai cair tudo pela metade, tá bom? A gente já falou sobre isso também. Relembre as aulas passadas, certo? Ou deslocamento máximo θ. É o ângulo de fase de 0 menor ou igual a θ, menor que 2π sobre W. W, lembrando que é o período, que a gente acabou de ver. Que mede deslocamento no eixo horizontal em relação à origem, no instante inicial do movimento. Como assim? Isso aqui a gente não viu, mas é bem simples. Você tem a função seno de x. Seno de x, a gente já sabe, como é só seno de x, vai de menos 1 até 1, aí vai ser 1, 2, 3, 4. 0 graus, π sobre 2, e 3π sobre 2, e 2π. Como aqui só é x, então começa do zero. Ah, mas se eu quiser colocar aqui um x mais π sobre 6. O π sobre 6 é o papel do θ. Não tem nenhum problema, é o papel do θ. Então como que você vai fazer nesse caso? Você chama esse ângulo de t, do jeitinho que a gente fez. Chama esse ângulo de t, portanto t é x mais π sobre 6. O t vai seguir a orientação normal, que é todo mundo que está aqui, que é 0, π sobre 2, π e assim por diante. Igual quando a gente montava as tabelinhas. O primeiro t sempre vai ser 0, então você troca o 0 aqui. Então, 0 é x mais π sobre 6. Passo π sobre 6 para lá, menos π sobre 6 igual a x, ou x igual a menos π sobre 6. Ou seja, quando t for 0, o x vai ser quanto? Menos π sobre 6. Portanto, você tem que começar onde? Aqui atrás. Você começa aqui atrás. Quando ele fala de deslocamento horizontal, é a posição em que vai estar localizado no eixo x. Normalmente, se é só seno de x, começa exatamente aonde? Começa exatamente no zero. Se você somar π sobre 6, que é 30 graus, ele vai começar aonde? Vai começar no π sobre 6 e vai mudar totalmente o gráfico aqui
horizontalmente muda, ele vai começar de trás. Se você subtrair ao contrário, ele vai começar aqui da frente. É esse deslocamento horizontal que ele fala. Se você somar, começa de trás. Se você subtrair, começa da frente. Basta você fazer o cálculo com t. Não tem nenhum problema. T igual a 0, t igual a π sobre 2, t igual a π, t igual a 3π sobre 2 e assim por diante. Tudo isso aqui é para montar gráfico, tá? Beleza? Então, é isso que ele quer dizer com deslocamento horizontal. Posição original aqui. Se você somar, começa um pouquinho de trás. Se você subtrair, começa um pouquinho da frente. É só fazer os cálculos com o t, como a gente fez em sala de aula. Isolando o t, isolando o x e achando os valores de x para colocar no gráfico. Certo? O gráfico representa o movimento periódico P igual a PT, em centímetro. P em função de t, né? Em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante t, conforme ilustra a figura. Beleza, aqui você tem a figura P em função de t. A expressão algébrica que representa a posição P em função de t da cabeça do pistão em função do tempo é... Gente, é o seguinte, aqui é muito simples de analisar. Como é tudo seno, então você parte originalmente da função seno de x. A função seno de x, você sabe o quê? Como a gente já fez em sala. No eixo y, vai de menos 1 até 1. E no eixo x é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? Aqui é π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aqui, sempre o período, quando é só x, se é só x, vai até 2π, porque você pensa o seguinte, 2π é o normal, que é o período do seno e cosseno. Se aqui é só x, é 2π dividido por 1, que continua sendo 2π. Portanto, começa no 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1, e aqui é 0 de novo. Aí você constrói o gráfico normal, passa aqui, fechou. Esse gráfico feio aqui é o gráfico normal da função seno. Aqui está diferente. Então a gente vai adaptar esse gráfico normal a esse gráfico que está aqui. Bom, o gráfico da função seno ele tem essa característica. Começa aqui no 0, sobe, desce e sobe. Tá vendo aqui? Começou no 0, perfeito. Se começou no 0, então você já pode descartar esse e esse. Por quê? Ele está somando π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus positivo. Se ele está somando, tinha que estar começando aqui de trás. Tinha que estar começando mais ou menos aqui, ó. Se tivesse começando aqui, aí seria um dos dois. Como está começando do 0, normal, então só pode ser o A, o AB ou a C. Portanto, você desconsidera as alternativas D e E, porque ele começa do 0 mesmo, não está deslocando horizontalmente. Certo? Aí beleza, ele começou do 0, subiu até o 4, passou aqui no π sobre 2, desceu até o menos 4, voltou no π. Aqui ele fechou um ciclo, ó. Percebe que ele fechou um ciclo? Por que ele fechou um ciclo? Porque a partir daqui ele repete, ó. Repetiu. Tá vendo? Repetiu. Olha o seno original. Olha como que é senoide original. É assim. Aqui tá assim. Continua senoide original, mas tem um porém. Aqui o meu período foi de 0 até onde? De 0 até π. O meu período dessa função foi de 0 até π. O π não é metade de 2π? Bom, se é metade de 2π, quer dizer que dividiu por 2. Se dividiu por 2, então na verdade eu tenho seno de 2x. Por quê? Se o 2 está multiplicando x, portanto eu tenho 2π dividido por 2, que é π. Portanto, meu período é π. Ou seja, ao invés de terminar no 2π, ele termina onde? Termina aqui no π. Portanto, vai ter essa característica aqui, ó, aproximadamente. Ele vai reduzir pela metade o período. Portanto, aqui tem que ser 2x porque caiu pela metade. Portanto, tchau, letra C também, porque é 4t. Certo? Então só pode ser A ou AB. Aí fica simples de perceber. Por quê? Aqui, qual que é o limite vertical? É 4. Superior, e o limite inferior é menos 4. Ou seja, se for para 4 e menos 4, o original não é 1 e menos 1. Então, se eu multiplicar por 4, vai para onde? Vai para 4 e vai lá para menos 4. Então, simplesmente multipliquei o seno
por 4. Certo? Portanto, essa é a minha função. Não pode ser menos 4. Se fosse menos 4, ia ser assim, ó. Ia ser diferente. Ao invés de subir, ia descer, como a gente já foi em sala de aula. Certo? Como aqui está subindo e descendo normalmente, então não é negativo. Portanto, a alternativa A é a correta. Gente, esse é um exercício que não é tão simples. Não é um exercício analítico. Portanto, eu vou pedir para vocês voltarem, assistirem de novo essa videoaula, verem de novo essa aula, verem o que a gente fez no início do ano, que a gente construiu vários gráficos de seno e cosseno. Revisem isso, revejam, assistam, né? Gráficos desse tipo, onde você tem 2t mais π sobre 4, 2x mais π sobre 4, que é o deslocamento horizontal. Eu não consegui passar isso porque não ia dar tempo, tá bom? Mas a definição é muito simples, tá? É muito simples, é o t, que é igual a x mais π sobre 4, é só isolar o x para construir o gráfico. Não tem erro, tá bom? Não tem erro. Beleza, galera? Esse exercício que eu fiz, vou aconselhar vocês a refazerem ele, e eu passei um próximo aqui para vocês brincarem, tá bom? É também do Enem, esse aqui é do Enem de 2017, portanto, bons estudos para vocês. Na próxima videoaula eu vou corrigir isso aqui, beleza? Abraço.